A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo e estou aqui para comentar a lição de número 4 desse último trimestre de 2024, que está uma bênção. E a lição de hoje tem como título Promessa e Obediência. O texto áureo para esta lição se encontra em João, no capítulo 14, versículo 15, um texto bem curto que diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A verdade prática nos diz que a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. A leitura bíblica em classe que você, professor, vai realizar com a sua turma está em Deuteronômio 29, também em Hebreus capítulo 8, e também esse texto, né, essa leitura vai ajudar, vai sustentar toda a lição e será uma bênção de Deus. Já aproveitando, convidar você que está até aqui conosco a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e também deixar aí o seu like, a sua contribuição, deixando o seu joinha. Isso contribui muito para o crescimento do canal e chegar a outras pessoas para que sejam abençoadas por essas gravações da nossa pré-aula. E também lembrando que essa pré-aula não substitui a sua presença pessoal na Escola Bíblica Dominical, aonde toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, às 9 horas da manhã, nos domingos, nós temos ali o núcleo da nossa Escola Bíblica Dominical para a edificação das famílias. Só lembrando que também tem classe de adultos, jovens, adolescentes, crianças, e é uma verdadeira bênção de Deus. A nossa introdução nos diz o seguinte: a Bíblia apresenta uma relação entre promessas e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Concerto, conforme a revelação do Novo Testamento? É o que estudaremos nessa lição. Vamos analisar, né, durante esta lição, que há uma reciprocidade, né, há uma ação direta de Deus, contrapondo, claro, né, uma resposta à obediência do seu povo em relação às exigências feitas por Deus. Nós precisamos entender que as promessas, e eu não estou falando do aspecto salvífico, né, quero até frisar logo mais isso aqui também, falando de promessas, de bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós, elas têm sim um fator chamado obediência. Eu preciso obedecer seus preceitos, seus mandamentos, e assim sucessivamente as bênçãos de Deus chegarão até a mim. E é isso que nós vamos comentar um pouquinho sobre esta lição. Agora vamos para o nosso tópico de número 1, que diz assim: a obediência no Antigo Testamento. O primeiro subtópico diz: o concerto de Horebe, o concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes, né? Eu gosto sempre de frisar que Deus, ele não escolhe um povo. Porque quando eu digo que Deus escolheu o povo de Israel, a ideia que ele transmite é que Deus olhou para a terra e escolheu entre as nações um povo e separou. Eu entendo que Deus ele forma um povo. Deus chama um único homem por nome de Abrão, muda o seu nome para Abraão, que Abrão significa pai de nação, Abrão pai de muitas nações, e a partir desse homem, então, toda a sua linhagem genealógica se transforma no que nós conhecemos, então, como o povo de Israel, né? Os israelitas, e depois, né, teve aquela divisão entre judeus, mas esse é o povo que Deus formou. Lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão, lhe faz promessas. E essas promessas elas são reafirmadas aqui nesse concerto feito por Deus no Monte Horebe, após a saída
né, do povo do Egito, depois de todo aquele processo, né? Eu estou aqui sintetizando a história, mas nós temos Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó vem José, José vai para o Egito, do Egito ele se torna governador, traz sua família começa a se fortalecer em estrutura no Egito, passa aquele faraó, passa outros faraós, depois surge um que não se lembra da história de José e começa a subjugar aquele povo, começa a escravizar aquele povo, mas a promessa, ela ainda estava de pé. Perceba que o fator tempo não impede que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Havia uma promessa da parte de Deus feita a Abraão no capítulo 12, e essa promessa é fortalecida, relembrada quando Moisés recebe o chamado de Deus para libertar aquele povo e reafirmada aqui no Monte Horebe, né? Nesse concerto feito por Deus em Horebe. Deus aqui reafirma essas promessas, faz também outras promessas e estabelece então ali uma condicional, né? Vale frisar que o capítulo anterior destaca aquele momento em que Deus, através de Moisés, estabelece o Monte Gerizim como o monte onde se proferia bênçãos, e também o Monte Ebal, o monte onde se iria proferir as maldições. Isso indica que, se de um lado eu tenho as bênçãos, e para receber essas bênçãos eu preciso seguir aqueles padrões exigidos, do outro lado eu também tenho as maldições. Se eu não me comprometo com aqueles padrões, as maldições seriam uma evidência, uma realidade. Isso nos dá e transmite a evidência real de que para receber as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, eu preciso estar em completa obediência àquilo que Ele me exige. Só que esse concerto de Horebe não foi o único. Vale ressaltar que passou-se os anos. O povo peregrinou no deserto por 40 anos. Muitos daqueles que saíram do Egito estavam já na sua idade avançada, alguns já tinham partido provavelmente, e agora surge uma nova geração. Uma geração mais jovial, uma geração de pessoas mais novas, e que seriam realmente a geração que entrariam na terra prometida, na terra de Canaã. Então, Deus precisa agora reafirmar essa promessa. Deus, ele reafirma através de Moisés essa promessa, e aí entra então o nosso segundo subtópico, diz: o concerto nas campinas de Moabe. Então, aqui nós temos já um período longo de anos já que se passou, uma nova geração que talvez no período em que foi feito o concerto em Horebe ainda não tinha capacidade intelectual, cognitiva para discernir o que eram aquelas palavras ditas por Moisés, mas agora já eram jovens, já eram pessoas formadas, adultos, e agora então poderiam entender. Então Deus, ele reafirma novamente essa mesma aliança, faz novamente esse concerto com aquele povo, com aquela nova geração, para que eles continuassem seguindo os mesmos preceitos. Ou seja, o que eu entendo aqui é que as condições para ser abençoado, elas são perpétuas. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus exige a mesma obediência aos seus preceitos, Deus exige a mesma obediência à sua palavra. Ele não muda. E ele, da mesma forma que não muda em suas exigências, também não muda em realizar suas promessas, porque ele permanece fiel. Glória a Deus. O nosso subtópico de número 3 diz: as promessas provenientes da obediência, que está vinculado àquelas bênçãos proferidas no Monte Gerizim. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Tudo isso está registrado em Deuteronômio capítulo 28. Você pode ler com mais calma e frisar, inclusive, todas as bênçãos que ali é proferida, e também, é claro, as exigências para que essas bênçãos se cumpram. Olha quantas bênçãos, né, são apenas 5 que eu citei aqui, sintetizando, mas perceba como Deus, ele tem prazer de abençoar o seu povo. Deus tem alegria de ver a bênção sobre a vida do seu povo. Só que
como eu já falei, existe essa condicional, né? O próprio Deus, em certo momento, ele começa a se enfadar dos sacrifícios e destaca, né, pela sua soberana vontade, dizendo que ele não queria mais sacrifício. Obediência quer e não sacrifício, porque o sacrifício era uma maneira externa de demonstrar alguma coisa. Era uma maneira externa, era uma maneira prática e que não dizia respeito realmente ao seu coração, ao coração da pessoa. Agora, a obediência diz respeito ao caráter, à moral da pessoa, ao seu interior. Por isso que ele frisa, obediência quer e não sacrifício. É o mesmo caso, por exemplo, de Joel, quando ele diz, né, não quero mais que rasgue as vossas vestes, porque rasgar as vestes era um sinal de arrependimento, ou seja, eu entendi que eu pequei, eu entendi que eu errei, e por esta razão eu estou arrependido, e a forma que eu demonstrarei que estou arrependido é rasgando as minhas vestes. Mas chega um certo momento em que o povo começa a banalizar esse gesto, esse ato, de modo que o coração não estava mais arrependido. O coração estava deleitoso nos pecados, na promiscuidade, mas para não parecer ruim diante dos olhos do povo, rasgava-se as vestes. Então, Deus usa o profeta Joel e diz, não quero mais que rasgue as vossas vestes, mas rasgue o vosso coração. Então, a obediência está vinculada, obviamente, a um fator interno. E esse fator interno, ele então é materializado em forma de atitude, de conduta, de comportamento, mas primeiro nasce no meu coração. E quando nasce no meu coração, Deus que conhece todas as coisas, que é onisciente, então ele me abençoa. As bênçãos de Deus vêm sobre mim através do meu caráter, daquilo que eu sou, daquilo que eu faço em relação à minha pessoa interna, e Deus se agrada. Vamos para o nosso tópico de número 2, a obediência no Novo Testamento. O subtópico número 1 diz o seguinte, um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei, a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. O próprio Jesus, ele diz no dia em que realizou aquela última ceia, dizendo, esse sangue é o sangue da nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue. Testamento significa aliança, aliança significa acordo, que significa contrato. Deus, ele faz um novo contrato, né? Nós vamos perceber, por exemplo, lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, em que Deus usa o profeta Jeremias para dizer o seguinte, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ou seja, aquela antiga aliança, aquele antigo contrato vai ser desfeito. Imagine você agora que está me ouvindo. Simule aí na sua imaginação, uma pessoa tem uma casa. Essa casa ele colocou à disposição para alugar. Esta casa é uma casa de aluguel. Aparece uma pessoa, um inquilino, e faz um contrato de locação. Nesse contrato há cláusulas. Entre as cláusulas desse contrato de locação, existe ali não deteriorar o patrimônio, cuidar da casa, cuidar do jardim, uma série de exigências feitas naquele contrato, que é a condição pela qual o inquilino poderá locar aquela casa, ok? Imagine que passe uns 2 anos, mais ou menos, e o dono da casa, ele volta lá para ver como está a casa, e quando ele chega, ele se depara com uma situação um pouco triste. A casa está vandalizada, vidros quebrados, grama alta, né? Ou seja, aquele inquilino não está cumprindo com as exigências feitas nas cláusulas do contrato. Então imagine que esse dono enfurecido diga, olha, você não vai mais morar aqui, eu quero que você saia da minha casa. Mas o inquilino, ele implora pelo perdão. Ele pede desculpas, implora pelo perdão do dono e se compromete, faz uma promessa para o dono da casa. Olha, se você deixar eu ficar aqui,
eu prometo que eu vou mudar, eu vou cuidar mais da casa, eu vou fazer, né, tudo certinho, eu prometo que eu vou agir dessa forma. E aí o dono diz o seguinte para ele: olha, eu até aceito, eu vou usar de misericórdia com você, eu vou ser bondoso contigo, mas tem um porém. Aquele contrato que eu fiz com você vai ter que ser rasgado, porque você não cumpriu aquele contrato, você não foi capaz de cumprir com as exigências daquele contrato. Então, eu vou rasgar esse contrato e vou fazer um novo contrato. E nesse novo contrato tem novas cláusulas, tem novas exigências, né? Talvez algumas coisas que não tinha no primeiro contrato, né? Então, assim, aquele inquilino consegue continuar morando e cumprindo com aquela nova exigência. É o que Deus faz aqui. Deus, ele rasga aquele contrato. Não que ele não tenha mais validade, os aspectos daquele contrato têm ainda alguma valia. Existem alguns aspectos daquele antigo contrato que ainda têm validade. Mas agora muda. Tem uma mudança radical em alguns pontos dessa nova lei, desse novo contrato. Por isso que Jesus estabelece essa nova aliança no meu sangue, né? Porque no sangue do Antigo Testamento era uma cobertura de pecado. O sangue no Antigo Testamento, o sacrifício do cordeiro, cobria o pecado por um momento. Tanto que a prática do sacrifício era anual, todos os anos alguém tinha que ir lá e sacrificar. Agora não. Agora nós temos aqui o Cordeiro de Deus, como diz João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse é o primeiro aspecto. Deus arranca, né, o pecado através do sangue de Jesus, ele dá essa autonomia. Então, esse é o novo concerto, essa é a nova aliança. Nós poderíamos falar sobre essa nova aliança com mais tempo aqui, o tempo não nos permite. Provavelmente vai ter uma outra lição também falando sobre isso. Mas perceba como Deus, ele é perfeito. Deus não abandonou. Deus não expulsou ninguém. Ele apenas fez um novo contrato. Diz, ó, vocês não são capazes de cumprir aquele contrato. Nesse contrato aqui, as coisas mudam. Só que tem um fator. Nesse novo contrato, o dono da casa, ele está presente. O dono da casa está disposto a ajudar você. O dono da casa está disposto a ajudar você a passar pelos processos, a ajudar você a arrumar melhor a casa. Né? E trazendo para a linguagem salvífica, é claro que esse dono, né, esse Senhor, Salvador, ele nos dá a salvação. E não é por mérito, é por graça. O segundo subtópico diz: Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é mediador que estabelece um novo concerto, um novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça, amor de Deus, que aos que respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Mais uma vez, há uma condicional aqui. Eu gosto de frisar essa questão da condição, porque, claro, que a salvação ela é pela graça. A salvação não é mérito nosso, nós não conseguimos adquirir salvação por méritos próprios. Porém, a decisão de aceitar Jesus compete a nós. Perceba que João, capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, ou seja, ofereceu o seu filho para a salvação. Deu o seu único filho. Aí vem a condicional: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro fator para mim conseguir receber as promessas de Deus é crer nele. É crer no Senhor Jesus. Ele é o mediador das bênçãos de Deus. Tanto a bênção salvadora, como as bênçãos que nós podemos pedir. Lembra que Jesus disse? Jesus diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E ainda ele reforça dizendo: ó, pedir, a ser-vos-á, buscar, encontrarei, bater, a porta se abre. Tudo é uma questão de condição, de obediência, de estar alinhado com os princípios divinos, princípios cristãos, e o Senhor, então, tem prazer em nos abençoar. Glória a Deus. O subtópico de número 3 diz: obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Perceba, essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Como eu posso dizer que amo a Deus, que amo a Jesus, se eu não obedeço às suas palavras? Né? Eu lembro quando eu era pequeno, né, era criança, meio arteiro, meio bagunceiro, e aí a mãe brigava com a gente, né? Vocês não me obedecem, vocês
não amam a mãe de vocês? A mãe ficava um pouco irritada com as bagunças. Daí ele dizia, não, mas a gente ama. Assim, ó, se vocês me amassem, se vocês, né, gostassem de mim, se vocês quisessem o meu bem, vocês me obedeciam. Vocês não me obedecem. Então, é a mesma coisa. Como é que eu posso dizer que amo a Deus, que amo, né, ao Senhor, se eu não obedeço? Pode ser que eu tenha o sentimento de amor. Pode ser que eu realmente deseje amar a Deus, né? Pode ser que eu expresse na minha alma esse desejo, né? Porque meu lado espiritual almeja pelas coisas de Deus. Mas se eu não me comportar devidamente, se eu não tomar as decisões, atitudes que realmente evidenciam esse amor que eu sinto, tudo será em vão. Não existe um amor teórico. Ah, eu amo a Deus só na teoria. Não, o amor é prático. Eu demonstro que eu amo a Deus nas minhas práticas. E como é que eu pratico o amor a Deus? Guardando os seus mandamentos. Jesus disse, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Então, a forma que eu materializo esse amor é guardando os mandamentos, obedecendo os seus preceitos, e assim o Senhor se agrada. Vamos para o nosso tópico de número 3. Agora, vou falar sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Esse é o título do tópico número 3. O subtópico número 1 diz, bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida. Então, a primeira bênção que nós recebemos, eu poderia usar até o plural, né? As bênçãos, que são bênçãos espirituais. Né? Então, bênçãos de natureza espiritual. Primeira coisa, a primeira bênção de natureza espiritual, eu tenho acesso direto a Deus. No Antigo Testamento, eu só conseguia entender a vontade de Deus por intermédio do sumo sacerdote. Entrava uma vez ao ano, no Santo dos Santos, recebia de Deus, e então transmitia ao povo. Mas a bênção espiritual do novo concerto é que o véu do templo se rasgou de alto a baixo mediante o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. E agora Hebreus vai dizer que eu tenho intrepidez, eu tenho ousadia para entrar no Santo dos Santos, ou seja, eu tenho contato direto com Deus agora. Aquela lacuna, aquele abismo de distância entre o homem e Deus, Jesus reconectou, Jesus criou uma ponte de acesso a Deus, e agora eu posso me relacionar com Deus intimamente, em qualquer lugar. Outra coisa, eu tinha que ir para Jerusalém, na festa de Páscoa, eu tinha que estar naquele ambiente para poder receber as orientações de Deus. Agora não, eu posso entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com Ele. Uma bênção espiritual. Né? Outras bênçãos espirituais, eu recebo o fruto do Espírito, né? E as suas características. Então, poderia descrever uma infinidade, é claro, você, professor, poderá tratar isso com mais tempo lá na sala de aula, sobre a infinidade de bênçãos espirituais que a gente recebe através deste novo concerto e através da obediência a Cristo. Também, agora no subtópico número 2, diz justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. Olha só, a paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? Por que ela excede o entendimento? Porque no entendimento humano, lógico, a paz é uma condição de vida enquanto eu estou bem. Ou seja, se eu tenho condições financeiras, eu estou bem, então eu tenho paz. Se a minha vida em outras áreas, né, profissional está bem, então eu estou bem, então eu tenho paz. Essa é a lógica humana. Mas na perspectiva bíblica, né, essa bênção espiritual que nós estamos dizendo aqui, é uma paz que excede o entendimento. É uma paz ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias para que eu tenha paz. É uma paz que está em mim. Se eu estou bem financeiramente ou não, essa paz ainda está em mim. Se a minha vida profissional não está legal,
essa paz ainda está em mim. Se é alguma outra situação dificultosa que eu esteja vivendo, se eu tenho Jesus, eu tenho essa paz. Essa paz excede o entendimento. Ela me projeta para a viva e rica esperança de habitar o céu. Essa paz, ela não me delimita apenas ao meu perímetro geográfico, não me delimita apenas ao momento que eu estou vivendo. Essa paz, ela excede o entendimento, me faz enxergar as bênçãos de Deus, me faz enxergar o futuro, me faz enxergar as promessas de Deus que eu tenho convicção que irão se cumprir. Glória a Deus. O subtópico número 3 diz a alegria no Espírito Santo. Para finalizar a lição, nada melhor do que esse subtópico especial, né? A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Vou terminar, né? A presença do Espírito, a presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Irmãos, há motivo maior, há bênção maior espiritual do que essa? Receber a alegria do Espírito Santo. Talvez você que está me ouvindo agora aí, na sua casa, se preparando talvez para dar essa lição, não esteja vivendo um dia muito legal. Talvez tua semana não foi muito legal também, passou por algumas dificuldades, quem sabe. Mas há uma alegria na tua alma, há uma alegria no coração, uma alegria que o mundo não entende. Essa alegria é a alegria do Espírito Santo. Nós somos privilegiados de possuir essa alegria, de ter em nós essa chama que arde, a chama do Espírito Santo, nos impulsionando, nos motivando, nos estimulando a viver uma vida de alegria e paz com o nosso Senhor. A conclusão, para nós finalizar, diz o seguinte: nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus e sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para quem obedece os mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Glória a Deus, que Deus em Cristo lhe abençoe, tenha aí uma boa aula, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Paz do Senhor.